Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vamos ver hoje o algoritmo de Carter, de 1993, para o problema do corte mínimo. Diferentemente das aulas passadas, o algoritmo de hoje é para um problema de otimização, problema do corte mínimo, minimização. Nas aulas passadas, vimos problemas de busca, como o popular, e problemas de decisão, como outra versão do popular, e verificação de polinômios, e de igualdade de polinômios, e verificação de produto de matrizes, tá? Ok, como é o problema de hoje? Mínimo, corte mínimo. Min cut. Dado um grafo simples G, sem pesos nas arestas, sem direção nas arestas, obter o menor número de arestas cuja remoção desconecta o grafo. Essa figurinha aqui da Wikipédia mostra dois exemplos de corte. Aqui, por exemplo, com 3 arestas, 1, 2, 3, desconecta esses dois vértices desses 3 vértices. E esse outro corte com 2 arestas desconecta esse vértice desses 4 vértices, tá? O corte mínimo aqui nesse exemplo são 2 arestas. Esse problema pode ser resolvido de forma determinística, ou seja, sem usar probabilidade, usando algum algoritmo de fluxo máximo. Ok? Existe um teorema famoso em teoria dos grafos, teorema Max-Flow-Min-Cut, que associa fluxo máximo com corte mínimo. Então, aplicando algum algoritmo de fluxo máximo, como Ford-Fulkerson, que é mais conhecido, ou outros mais eficientes, para cada par ST de vértices, só que o problema de fluxo máximo envolve grafos com direção e capacidade nas arestas. Então, teríamos que colocar capacidade 1 para cada aresta, tá? Temos que colocar direção em ambos os sentidos nas arestas para poder aplicar o algoritmo de fluxo máximo. E escolhemos um S para ser o início e o T para ser o fim. Por exemplo, poderíamos escolher esse S e esse T. E agora calculamos o fluxo máximo de S para T. Ok? Os melhores algoritmos de fluxo máximo, eles rodam em tempo n ao cubo. Como eu preciso fazer isso? Para cada par ST, vezes n ao quadrado possibilidades de ST, daria um tempo n à quinta. É um algoritmo não probabilístico, determinístico, tá? É possível melhorar esse tempo de forma mais complicada. Existe um algoritmo de 1995 de tempo n ao cubo, tá? Mas o algoritmo de hoje é um algoritmo com tempo melhor, probabilístico, de 1993. Como é que funciona esse algoritmo probabilístico? Vamos ver. A ideia dele é bem simples. Escolhemos uma aresta aleatoriamente, de modo uniforme, ou seja, cada aresta tem a mesma probabilidade de ser escolhida, e contraímos essa aresta. Quando contraímos uma aresta, os vértices, as extremidades, vão se tornar um vértice só, tá? Repetimos isso até sobrar 2 vértices. No final, isso vai deixar bem claro, vai estar bem descrito qual é o corte. Vamos ver aqui, nesses exemplos, como é que funcionaria. Aqui outro exemplo, uma figurinha também da Wikipédia, tá? Então, é bem explicado, é uma figura muito boa. Escolhemos, por exemplo, aleatoriamente essa primeira aresta. A partir daí, contraímos, virou esse vértice apenas. Esse vértice aqui, por exemplo, que tem ligação para esses 2 vértices que foram contraídos, viraram um vértice só, agora teremos arestas duplicadas aqui desse vértice para esse vértice novo, tá? E vamos repetindo isso. Agora escolhemos essa aresta, virou um vértice só. Escolhemos essa aresta, virou um vértice só. Escolhemos essa aresta, virou um vértice só. Veja que agora temos várias arestas múltiplas aqui, né? Agora escolhemos essa aresta, contraímos, virou um vértice apenas, até no final sobrar 2 vértices, ok? Aqui, não dá para ver muito bem pela figurinha, mas são 5 arestas entre esses 2 vértices. Representa justamente esse corte aqui, que separa esse vértice dos demais. Pode observar que esse vértice é o único que não foi tocado durante todo esse procedimento, tá? Até aqui. Não foi contraído. Ok, então vamos mostrar logo a solução que leva ao ótimo, que é essa solução aqui. Contraímos apenas vértices de cima com vértice de cima e vértice de baixo com vértice de baixo, tá? Ou seja, não contraímos nenhuma dessas arestas aqui do meio, que são justamente as arestas
do corte mínimo. 1, 2, 3 arestas, desconecta a parte de cima com a parte de baixo. Tá? No final, teremos 3 arestas. Então, vamos ver aqui rapidamente. Contraímos essas duas, agora contraímos essas duas, contraímos, vamos continuar em cima, contraímos mais duas de cima e mais uma de cima, mais 2 vés de cima, quer dizer, né? Ok? E embaixo, aqui, contração de uma aresta de baixo, outra aresta de baixo, outra aresta de baixo e mais outra aresta de baixo. Isso quer dizer que nenhuma dessas arestas do meio estão sendo tocadas, tá? Então, no final, isso aqui representa todos os vértices de cima e esse vértice aqui representa todos os vértices de baixo. O corte mínimo será 3 vértices, 3 arestas, quer dizer, tá? Ok? Então, aqui um exemplo interessante. Agora vamos para frente. Então, de novo, como é que é a ideia do algoritmo? Escolhemos uma aresta aleatoriamente, de modo uniforme, e contraímos. Fazemos isso até sobrarem apenas 2 vértices. Com isso, nós teremos, esse vértice vai representar um subconjunto de vértices, esse outro vértice vai representar outro subconjunto de vértices, formando uma partição, removendo essas arestas entre esses 2 grupos de vértices, nós temos um corte, tá? Perfeito. Agora a pergunta qual a probabilidade de encontrarmos um corte mínimo com esse procedimento, tá? Vimos aqui, nesses exemplos, várias execuções do algoritmo que não levam ao corte mínimo, apenas uma delas, mas poderiam ter várias outras execuções, mas nesse exemplo aqui, apenas uma delas obteve o corte mínimo, corte ótimo, tá? Ok, aí existe aqui um teorema, vamos provar que o algoritmo encontra um corte mínimo com probabilidade maior ou igual a 2 sobre n vezes n-1, onde n é o número de vértices. Seja C um corte mínimo e seja K o número mínimo de arestas a ser removido para separar o grafo, tá? Vamos calcular a probabilidade do algoritmo encontrar esse corte mínimo específico C. Para o C ser obtido, todas as arestas dele têm que estar no final. Tá? Ou seja, o algoritmo não pode contrair nenhuma aresta de C. Vamos lembrar aqui na execução do algoritmo. Aqui para o ótimo. Se contraíssemos alguma dessas arestas, essa aresta iria desaparecer, não iria aparecer aqui no final. Tá? Então, para um corte, para uma certa aresta aparecer no final, ela não pode ser contraída. Porque quando a aresta ela é contraída, ela basicamente deixa de existir. Por exemplo, essa aresta foi contraída, ela deixou de existir. Tá? Ela não aparece mais no grafo. Então, para uma aresta estar no final, fazer parte do corte devolvido pelo algoritmo, ela não pode ser contraída. Então, retornando aqui, a explicação. Perdão, vamos lá. Então, para o algoritmo retornar um certo corte C, nenhuma aresta dele pode ser contraída. O algoritmo não pode contrair nenhuma de suas arestas. Como o corte é mínimo, todo vértice tem grau pelo menos K. Por quê? Porque se tivéssemos um vértice com grau menor do que K, K-1, por exemplo, bastaria arrancar essas K-1 arestas para obter um corte com tamanho menor do que K. Então, isso é um absurdo. Ou seja, se o corte mínimo tem K arestas, todo vértice tem grau pelo menos K. Tá? Logo, como o grau é pelo menos K, existe um teorema famoso, bem básico de teoria dos grafos, que diz que o número de arestas é pelo menos o grau, né, vezes o número de vértices sobre 2, m é igual a n vezes k sobre 2, número de arestas. A soma dos graus, né, é 2 vezes o número de arestas, ok? Então, 2 vezes o número de arestas. Perfeito. Então, sabemos que o número de arestas é pelo menos nk sobre 2, K é o tamanho do corte mínimo, tá? Então, qual a probabilidade de dar tudo certo na primeira iteração? Escolhemos uma aresta, contraímos e deu certo. Não pegamos uma aresta do corte. Seria 1 menos K sobre NK sobre 2. Por quê? Qual a probabilidade de cair em cima de uma aresta do corte? O corte tem K arestas, tá? E nós temos quantas arestas no grafo? Pelo menos NK sobre 2.
Então, qual a probabilidade de pegarmos uma aresta ruim? Uma aresta boa, quer dizer, né? Uma aresta do corte. K sobre NK sobre 2. Qual a probabilidade disso não acontecer? 1 menos isso. Então, aqui cancela K com K, vai ficar 1 menos 2 sobre N menos 2 sobre N. Ok, os vértices restantes mantêm grau maior ou igual a K, tá? Isso aqui é fácil de ver. Quando nós contraímos uma aresta, né, as arestas antigas, né, vão continuar existindo, tá? E nós contraímos apenas uma. Então, os vértices restantes continuam com grau maior ou igual a K, só que agora nós temos um vértice a menos, tá? 2 vértices viraram 1, então o número de arestas agora é pelo menos N-1K sobre 2. Antes era NK sobre 2, agora nós temos pelo menos N-1 vezes K sobre 2 arestas. Agora, qual a probabilidade de dar certo agora na segunda iteração? É a mesma ideia, nós continuamos não querendo pegar as K arestas do corte C, e agora temos quantas arestas? N-1 K sobre 2, tá? Cancela K com K, vai ficar 2 sobre N-1, vai ficar N-3 sobre N-1. Isso aqui é basicamente a probabilidade de dar certo na segunda iteração, dado que, probabilidade condicional, né? Deu certo na primeira iteração. Agora, de novo, só mais um passo, né? Os vértices restantes mantêm grau maior ou igual a K, só que agora nós temos um vértice a menos, N-1 para N-2, vezes K sobre 2 arestas, pelo menos essa quantidade de arestas, tá? Então, qual a probabilidade de dar certo na terceira iteração? Ou seja, não pegarmos uma aresta do corte C. Qual a probabilidade de pegarmos uma aresta do corte C? São K arestas sobre N-2, K sobre 2, é o número de arestas do grafo, pelo menos isso. Então, vai ser 1 menos K sobre N-2, K sobre 2, que fica N-4 sobre N-2. Essa é a probabilidade de dar certo na primeira iteração, a probabilidade de dar certo na segunda, dado que deu certo na primeira, a probabilidade de dar certo na terceira, dado que deu certo na primeira e na segunda, tá? No final, com a probabilidade de dar tudo certo. A probabilidade é o produto delas, né? A probabilidade de dar certo na primeira, vezes a probabilidade de dar certo na segunda, dado que deu certo na primeira, vezes a probabilidade de dar certo na terceira, dado que deu certo na primeira e na segunda, nós já vimos isso, tá? Vai ser basicamente isso, probabilidade, o produtório de igual a 1 até N-2, nós vamos parar, né? Vamos fazer isso N-2 vezes até sobrar 2 vértices só, N-I-1 sobre N-I mais 1, vai ficar, vão cancelar vários elementos, né? Esse vezes esse vai cancelar esse com esse, o N vai ficar, tá? O N-1 também vai ficar embaixo, o próximo seria quem, por exemplo? N-5 sobre N-3. Esse N-3 daqui cancelaria com esse N-3 daqui. Ficariam o N embaixo, o N-1 embaixo, e no final o 1 e o 2, tá? Vão cancelar muitas coisas, vai ficar 2 sobre N vezes N menos 1. Essa é a probabilidade de dar certo, de uma execução desse algoritmo funcionar, tá? Encontrar um corte mínimo. Essa probabilidade é baixa, tá? Mas, de novo, repetindo muitas vezes, usando lá a amplificação, tá? Repetindo, por exemplo, 3N, N menos 1 vezes, e retornando o menor corte obtido. Qual a probabilidade de um corte mínimo C não ser encontrado? Bem, a probabilidade do corte mínimo ser encontrado, de um corte mínimo específico não ser encontrado, é 2 sobre N vezes N menos 1. Qual a probabilidade dele não ser encontrado? 1 menos isso. Tá? A probabilidade de ser encontrado é isso, a probabilidade de não ser encontrado é 1 menos isso. Qual a probabilidade de não ser encontrado na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na 3N menos 1 última vez, né? Vez. É isso, esse valor, 1 menos 2 sobre N menos 1, é elevado a isso, 3N menos 1, o número de repetições, tá? Ok, agora sabendo um truque que 1 menos x é menor ou igual a E elevado a menos x, eu vou já falar sobre isso. Nós temos o quê? Que isso aqui vai ficar E elevado a menos 2 sobre N menos N vezes N menos 1, vezes 3N menos 1. Esse N-1 vai cancelar com N-1, vai ficar 2 vezes 3, 6, tá? E elevado a menos 6 é menor do que 1%. Isso é interessante, tá? Repetindo esse algoritmo que tem baixa probabilidade.
um número muito alto de vezes, 3n menos 1 vezes, nós obtemos uma probabilidade 1% de encontrar um corte mínimo específico, tá? A probabilidade de não encontrá-lo, quer dizer, perdão. Então, a probabilidade de encontrá-lo é maior do que 99%. Isso é muito bom, tá? Agora, só explicando essa desigualdade, que ela é muito útil, 1 menos x menor ou igual a e elevado a menos x. Aqui, fazendo um pequeno um gráfico simples, né? Aqui a função em azul é elevado a menos x, aqui a função em vermelho 1 menos x. Aqui, quanto mais vai se aproximando de zero, perdão, x igual a zero, vai ficando bem próximo, mas nunca toca, tá? Então, essa é uma desigualdade muito útil. E se eu repetir ao invés de 3n menos 1 vezes, repetir n vezes n menos 1, logaritmo natural de n vezes, e retornando com todas essas execuções o menor corte obtido, qual a probabilidade de um corte mínimo não ser encontrado? Tá? Vai ser a mesma ideia, 1 menos 2 sobre nn menos 1 elevado a nn menos 1 ln de n, usando essa desigualdade, que o menos x é menor ou igual a elevado a menos x, nn menos 1 vai cancelar com nn menos 1, vai ficar 2 ln de n, elevado a ln de n é o que? É n elevado a menos 2, 1 sobre n ao quadrado. Isso é muito interessante, que a probabilidade de erro ela vai diminuindo quanto maior o grafo. Isso é bem interessante, né? Então, vai ficando um erro realmente irrisório, tendendo a zero mesmo. Tá? O tempo do algoritmo, então, será O de n ao quadrado vezes, por quê? Pensando no número de repetições, 3n, n menos 1, para obter uma probabilidade de 99%. 3n vezes n menos 1, vezes, claro, o tempo do processo inteiro de contração, tá? Porque esse aqui é o número de repetições vezes o tempo do processo de contração. Esse tempo do processo de contração, ele é similar à execução do algoritmo de Kruskal para a árvore geradora mínima, colocando pesos aleatórios. Parece estranha essa associação com o algoritmo de Kruskal, de árvore geradora mínima, mas tá bem relacionado mesmo. Por exemplo, aqui, uma situação em que obtém o corte mínimo dessas três arestas, vamos ver como é que funcionaria. Nós vamos, basicamente, escolhendo essa aresta, depois escolhemos essa aresta, depois escolhemos essa aresta, e vamos, com isso, formando aqui componentes conexas, tá? Até no final termos duas componentes conexas, o algoritmo de Kruskal faz isso, e depois, agora, escolheríamos mais uma aresta para conectá-las, por exemplo, poderia ser essa aresta, ou essa aresta, ou essa aresta, para obter uma componente conexa só. O objetivo da árvore geradora mínima é obter uma árvore, né? Que tem que ser toda conexa, mas aí nós paramos o algoritmo de Kruskal no último passo. Mas lembrando, o algoritmo de Kruskal, a árvore geradora mínima, tem pesos nas arestas, e aqui no nosso grafo não tem, teríamos que dar pesos aleatórios, que seria justamente a escolha da sequência das arestas, tá? Então, por exemplo, aqui poderíamos chutar números de 0 a 1, assumindo que todos vão dar diferentes entre si. Agora, o algoritmo de Kruskal vai pegando as arestas de menor peso, tá? Então, por exemplo, essa aqui seria a de menor peso, essa aqui seria a segunda de menor peso, essa seria a terceira, essa a quarta, e assim por diante, ok? O algoritmo de Kruskal é uma das melhores implementações da ordem de m. Então, n ao quadrado vezes n ao quadrado daria O de n à quarta, tá? Essa implementação aqui que eu estou mencionando, mas é possível melhorar para n ao quadrado log ao cubo de n, não fazendo as contrações até o final, que é o que justamente gasta mais tempo. Então, é possível melhorar, mas eu não vou explicar os detalhes dessa melhoria. Vamos ficar aqui, pelo menos, entendendo a ideia geral do algoritmo, tá? Essa melhoria aqui, eu espero que seja o trabalho de algum aluno de pós-graduação, gravar um vídeo e apresentar aqui para os demais estudantes, ou talvez também um aluno de graduação, ok? Perfeito. Então, com isso, nós temos um algoritmo
com um tempo bem melhor do que os algoritmos determinísticos, um algoritmo probabilístico de tempo bem melhor. Então, aqui uma observação final que nós temos visto sempre aqui na disciplina. Os algoritmos probabilísticos vistos nesta disciplina obtêm tempos melhores que os algoritmos determinísticos, tanto para problemas de busca, como problema popular, achar um elemento popular no vetor, como problemas de decisão, que nós já vimos, igualdade de polinômios, checar produto de matrizes, e o problema de hoje, de otimização, o problema do corte mínimo. Porém, não se conhece algoritmo probabilístico polinomial eficiente que resolva um problema NP difícil. Ou seja, nós basicamente aqui estamos melhorando tempos, né? Aqui n ao quadrado log ao cubo de n, e nós vimos atrás que existe um algoritmo para o corte mínimo n ao cubo. Então, isso aqui é bem melhor do que esse, tá? Algoritmo probabilístico. Essa questão de estarmos melhorando tempos, mas não encontrando algoritmos probabilísticos polinomiais eficientes para problemas NP difíceis, isso está relacionado àquelas questões que eu mostrei na aula passada. Será que P igual a ZPP? Será que P igual a BPP? Ou seja, basicamente, será que todo problema aqui para decisão, mas também dá para tirar conclusões para problemas de otimização. Mas aqui, será que todo problema de decisão que tem algoritmo Las Vegas polinomial também tem um algoritmo determinístico polinomial? Será que todo problema de decisão que tem um algoritmo Monte Carlo eficiente polinomial também tem um algoritmo determinístico polinomial? Tá? Ou seja, não se espera, com o uso de probabilidade, obter algoritmos polinomiais para problemas NP difíceis, mas sim obter algoritmos mais rápidos que os existentes com a ajuda de processos aleatórios. Ou seja, a probabilidade vai ajudar a melhorar algoritmos que já existem, algoritmos polinomiais que já existem, ok? Então, tendo em vista esse conceito, essa observação, eu encerro aqui e vamos ver mais na próxima aula. É isso.